Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Lembrando a vocês que toda atenção vocês precisam ter, assistam todo o vídeo explicativo. Após assistir o vídeo, faça a leitura nos textos dos livros também. Após fazer a leitura, aí vocês vão procurar responder, certo? Lembrando que para responder, vocês vão precisar usar o link para enviar para nós as respostas. O link é colocado no grupo e vocês enviam para nós, tá bom? Vamos desejar a vocês bons estudos. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de ciências, tá bom? Vamos lá? Para iniciar, vamos fazer essa leitura. Educação gera conhecimento. Conhecimento gera sabedoria. E só um povo sábio pode mudar seu destino. Então, vamos procurar nos dedicar um pouco mais, né? Aí a capa do livro, o qual vocês vão fazer as atividades, tá bom? Conteúdos da aula. O destino do lixo, reduzir, reutilizar, saneamento básico e saúde, como eu transformo, revendo o que eu aprendi. Das páginas 117 até a página 125. Este é um vídeo que vocês irão assistir. O link do vídeo está acima. Verifique e assista esse vídeo. Mais um vídeo onde vocês irão assistir. É o link do vídeo. É importante assistir os vídeos porque são bastante explicativos, tá bom? Então vamos iniciar na página 117. O destino do lixo. Com o aumento da população, a produção de resíduos também cresceu e, em certos lugares, isso ocasionou acúmulo de resíduos, também chamado lixo. Grande parte dos resíduos coletados no Brasil é descartada a céu aberto, em locais chamados lixões. Nesses lugares, o lixo não recebe nenhum tratamento. Os lixões não são uma boa solução para esse problema, pois poluem o ambiente e o solo, exalam mau cheiro e atraem insetos e outros animais transmissores de doenças. Existe uma lei brasileira que estabelece que todas as cidades devem implantar aterros sanitários, uma forma mais adequada de lidar com o lixo. Nesse caso, o solo é impermeabilizado antes que o lixo seja colocado, o que reduz o dano ao meio ambiente. Em seguida, o lixo é depositado em camadas alternadas com terra, que evitam o mau cheiro e a proliferação de animais transmissores de doenças. Aqui é uma imagem referente a um dos lixões que existe no nosso Brasil. Ainda na página 117, vocês vão observar como é que deveria acomodar os lixos, a camada, tudo certinho. Essa seria a organização correta. Na página 118, um pouco mais sobre reduzir, reutilizar e aí sim reciclar, ou seja, os 3 R's. Reduzir
Evite pegar mais saquinhos do que os necessários no mercado. Ok? Quando vai no mercado, pega só o saco necessário. Desligue a luz do ambiente onde não houver ninguém. Quando você sai de um ambiente, é necessário que a luz esteja desligada. Não ponha no prato mais do que você vai comer e não faça comida para jogar fora. Comida faz só o necessário para comer. Primeiro, você não vai desperdiçar e vai economizar dinheiro também, né? Pesquise receitas de alimentos à base de casca de frutas e de talos de folhas, de verduras. Tem bastantes receitas que você pode fazer a pesquisa e ver como usá-la. Tem pessoas que jogam todas as cascas de fruta fora, jogam os talos das folhas fora e, na verdade, pode ser utilizado. Reutilizar. Reaproveite envelopes, sacolas, papéis de embrulho, saquinhos de supermercados e embalagens. Conserte aparelhos eletrônicos ou mecânicos antes de comprar novos. Reforme roupas, calçados e móveis. Quando finalmente for repor objetos por novos, troque-os em brechões ou faça doações para outros utilizarem. Então você vai trocar o seu objeto, você vai nos lugares de troca que chama-se os brechões, sebos, ou então você vai doar para pessoas que ainda podem utilizar aquele objeto. Valorize os reciclados. É importante não ter preconceitos com os reciclados. Os negócios gerados a partir de reciclagem estão fazendo aparecer produtos similares aos que são feitos com matéria-prima de origem, ou seja, matéria-prima virgem, e merece nossa atenção. Valorize e considere com carinho a aquisição de produtos reciclados. Então, existem vários tipos de produtos reciclados que vale a pena você adquirir. Página 118. O que é feito com o lixo produzido em sua casa? Questão 2. Escolha exemplo de redução de consumo de produtos e de reutilização de materiais e represente-os por meio de desenhos em uma folha avulsa. Depois, explique de que forma essa atividade contribui para a redução do volume de lixo produzido. O professor organizará o mural da sala de aula com a sua produção e dos colegas. Como nós não estamos na sala de aula, essa parte nós vamos usar o Google Meet, certo? Vocês irão fazer e na hora da aula que nós estiver dando para vocês, aí vocês vão nos apresentar e apresentar aos colegas, tá bom? Página 119. Atividades. Observe as situações a seguir. Veja duas situações, observe bem, A e B. Letra A. Identifique acima qual imagem corresponde a um lixão e qual representa um aterro sanitário. B. Que característica das imagens possibilitou a identificação do tipo de destino do lixo? C. Qual das imagens mostra a forma mais adequada de lidar com o lixo? Por quê? D. Quais são as desvantagens do lixão? Página 119 ainda. Questão 2. Todos nós podemos contribuir para a diminuição do lixo adotando
atitudes como reduzir o desperdício de materiais e o consumo excessivo de embalagens. Pinte os quadrinhos com as frases que mostram algumas dessas atitudes. A. Use a frente e o verso das folhas do caderno até o final. Você vai ver, é vantagem usar. Você fazendo isso está diminuindo a quantidade de lixo. B. Só troque um produto por outro quando ele realmente não servir mais. Não troque por impulso. C. Escolha materiais que podem ser reutilizados. Por exemplo, use um prato de vidro no lugar de um prato descartável. D. Compre tudo o que você quiser sem pensar se é útil. Será que isso pode ser feito? Comprar tudo que você vê, seja no útil, prestando, servindo, não servindo, é assim? Veja aí, pense direitinho. E conserte brinquedos velhos e doe aqueles que não usa mais. Então, pense direitinho para fazer essas marcações e dar essas respostas. Página 120. Como eu vejo? Isso faz parte do saneamento básico e saúde. A diarreia é a eliminação de fezes líquida e abundantes acompanhadas de forte dor de barriga. O corpo da pessoa perde água, o que pode levar à morte em casos graves ou não tratados de forma adequada. As maiores vítimas de diarreia são crianças de 0 a 5 anos. Grande parte das doenças citadas a seguir podem ser evitadas se as pessoas afetadas tivessem acesso a boas condições de saneamento básico. Então veja alguns das principais doenças que causam diarreia e estão ligados à falta de saneamento básico. Então tem esses problemas aí, certo? Então vamos lá, né? Tem a febre tifoide, tem a mebiase, tem a giardiase, tem também várias outras doenças que podem acontecer, né? Mas essas aí estão citadas, são as principais. Dentro da página 120, observe bem essa imagem e você vai ver alguns aspectos sobre residências brasileiras, coleta de lixo, o esgoto. Então veja como são hoje na nossa realidade no Brasil. Na página 121, você vai ver o que aí? Pessoas pegando água no açude de Pedra Mole. Ele é localizado na areia, certo? Então, em uma fazenda, você vai observar que tem várias pessoas. Isso é em Vitória da Conquista, na Bahia. Essa foto foi tirada em 2014. Isso é uma foto de saneamento básico, é um problema grande de saúde, ou seja, é grave problema de saúde. As pessoas ficam doentes, certo? Não desempenham as suas funções na sociedade, como estudar, trabalhar, então dificulta a vida das pessoas. Na página 121, o que é que está acontecendo aí? É responsabilidade dos governantes investir no saneamento básico. Os cidadãos devem exigir seus direitos, cobrando dos governantes. Quer dizer, aqui um esgoto despejando sobre o rio a céu aberto. Isso não está correto. Aí você pode ver que tem uma criança doente. Aí diz assim, marque com X no quadro de acordo com o tipo de agente causador de cada uma das doenças. Então tem as doenças e você vai marcar qual é o agente causador, vírus, bactéria, os protozoários. Então veja qual é o agente causador que causa esse tipo de doença.
Página 122. Como eu transformo? Divulgar as condições de saneamento básico. O que vamos fazer? Para que fazer? Com quem fazer? Então, o que vamos fazer? A divulgação de um documento com informações sobre a situação de saneamento básico da cidade. Para que fazer? Para que as pessoas da escola conheçam a situação das condições sanitárias do local onde vivem. Com quem? Com os colegas, professor e as pessoas da comunidade. Como hoje vocês estão fora da escola, em parte, estão estudando em casa, você pode fazer com as pessoas da comunidade próximo de vocês. Aí, como vocês irão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa para obter as seguintes informações. Então, vocês vão ter toda essa informação, certo? Está na página 122 do livro. Vocês vão obter essa informação junto com uma pessoa da comunidade. Na página 123, tem uma leitura sobre o combate à dengue. Aí é da turma da Mônica. Você pode ver a Mônica correndo atrás do mosquito da dengue. Aí você vai ver que está tampando a caixa d'água, tirando a água, o excesso de água ali no vaso, certo? As garrafas não pode ficar destampada, pneu não pode ficar com acúmulo de água. Tudo isso vocês vão ver aí os cuidados que está tendo para evitar a dengue. Então, na página 123, tem 3 questões. Nessa história, a personagem Mônica realiza algumas ações para evitar que o mosquito transmissor da dengue se desenvolva. Essas ações evitam apenas a doença da dengue? Aí vocês vão dizer sim, vão dizer não e vão explicar por que sim ou por que não. Cascão, o outro personagem dessa história, vive fugindo de banho, pois não gosta de água. Porque ele acha que as atitudes e a fala da Mônica lhe dão razão. Você concorda com a conclusão do Cascão? Você vai responder e explicar, né? Pesquise com os colegas atitudes que previnem outras doenças. Depois, elabore uma história em quadrinhos com essa informação. E contribui com o professor e combine com o professor um modo de divulgar a criação de vocês. Então, ótimo. Vocês irão pesquisar, certo? Vocês vão fazer, vocês podem pesquisar junto com um colega ou com um parente também, certo? Atitudes que previnem outras doenças. E depois vamos combinar como divulgar. Vamos divulgar para vocês. Não se preocupe que nós temos o plano para divulgar também. Mas essa atividade iremos fazer. Página 124. Revendo o que aprendi. Leia o texto, discuta com os colegas, parentes, com o professor, pode discutir conosco na hora da aula online, certo? E depois responda as questões. Então, primeiro você vai ler o texto, para depois discutirmos esse assunto também, certo? Página 124, aí vem as questões A, B, C. Que ser vivo é responsável por produzir o plástico biodegradável? Escreva 2 outros benefícios desse ser vivo. Qual é a vantagem para o meio ambiente do uso do plástico biodegradável em relação ao comum? Dentro da página 125, vocês vão pintar o instrumento usado para observar micro-organismos. Vocês podem ver aí. Vocês vão associar, vai fazer a pintura, certo, desse instrumento e também associe os instrumentos da questão anterior às suas respectivas funções. Usado para observar objetos distantes como planetas, usado para ampliar imagem de materiais e seres extremamente pequenos. Você vai marcar qual é para uma ideia, qual é para a outra. Complete o diagrama de palavras. Aí tem um diagrama de palavras,
1, 2, 3, 4 e 5. Aí a sequência, formado por urina, fezes e outros resíduos, produzidos nas residências industriais, comércio, etc. 2. Forma muito eficaz de prevenir doenças. 3. Antes de comprar um produto, deve-se pensar se ele lhe vai ser. 4. Em locais onde não há estação de tratamento de água, a água, antes de ser consumida, deve ser filtrada. E 5. Local em que o lixo é colocado em camadas alternadas com terra. Lembra da leitura? Então, agora é hora de responder. Para responder as questões do livro, use o link enviado no grupo. Vocês vão responder lá no link, tá bom? Desejamos para vocês bons estudos.